E aí, pessoal, seguindo a nossa aula, agora a gente vai dar sequência falando das fontes, né, e de como são as associações dos resistores. Bom, primeiramente, uma fonte elétrica vai ser um dispositivo que vai fornecer DTP, ou diferença de potencial para um circuito. Aí pode ser baterias, pilhas, você pode ligar numa tomada, né? Enfim, você tem uma fonte de tensão aí. A simbologia utilizada é essa daqui, eu já falei para vocês. Você tem uma barrinha maior e outra menor, as duas são paralelas, né? Mas cuidado que uma tem que ser maior que a outra, porque se você desenhar elas iguais, aí vai dar a ideia de um capacitor. Então tem que ter esse capricho, tá? Outra coisa é que o polo positivo é maior e o polo negativo é a menor. Beleza? Outras considerações que devem ser feitas nas análises dos circuitos elétricos é se você está lidando com a fonte ideal ou com a fonte real. Primeiramente, numa fonte ideal, a gente vai desconsiderar possíveis perdas na própria resistência interna da bateria. Então, veja só que a diferença de potencial entre esses dois terminais, A e B, ó, observem que os dois estão exatamente em lados opostos da resistência. Se a gente considerar que a corrente está passando por aqui, saindo do mais por convenção, e está passando pelo resistor, para sistemas que utilizam a fonte ideal, a diferença de potencial entre esses dois sistemas do resistor vai ser a mesma fornecida pela fonte. Então, se a fonte fornece 2 volts, a queda de tensão aqui no resistor vai ser de 2 volts. A gente sabe que, na realidade, não é bem isso que acontece. Tá? Existe uma resistência interna de toda bateria, vai ter uma resistência interna, e se ela vem escrito ali no seu valor nominal de 1,5 volts, ela não vai fornecer 1,5 volts para o circuito, vai fornecer um pouquinho menos, porque a própria existência dela, né, já oferece uma certa resistência para a corrente, ela vai oferecer um pouquinho menos. Nesse caso, o que vai sobrar aqui para cair no resistor vai ser o valor da tensão inicial, né, que a gente chama de força eletromotriz, olha só o epsilon representando, menos a tensão que cair nessa resistência. Você calcula da mesma maneira, com a lei de Ohm, tudo bem? Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser a tensão nominal de fábrica, né, da bateria, menos a tensão que vai cair aqui na resistência interna, beleza? Então, se você tem uma bateria com 2 volts e a resistência interna está consumindo 0,2 volts, né, aí você vai estar fornecendo para o circuito apenas 1,8 volts. Essa é a fonte real. Mas também isso aqui é tudo informado nas questões, pessoal. Ninguém tem que adivinhar nada, não. Tá? Então, os problemas que aparecerem para vocês, isso aí vai estar bem explícito. Outra coisa é que nós podemos associar essas fontes de tensão, tanto em série como em paralelo, na associação em série. Nós ligamos sempre o negativo de uma pilha no positivo da outra, negativo no positivo, e assim sucessivamente. Aí aqui sai desse negativo, ó, e vem fechar o circuito aqui. Aqui eu tenho que colocar uma carga, né? Porque se eu não coloco uma carga, o sistema entra em curto-circuito, tá bom? A vantagem desse sistema é que se eu tiver 4 pilhas de 1,5 volts, eu consigo somar essas tensões. Eu consigo obter uma tensão maior, de 6 volts. Agora, se eu quiser associar em paralelo, eu tenho que conectar todos os terminais positivos no mesmo condutor e todos os negativos no outro condutor. Aí aqui eu vou poder colocar a carga. As características desse tipo de ligação é que a tensão ela vai ser mantida das baterias individuais. Então, eu tenho 4 baterias de 1,5, vou manter 1,5 no meu sistema. E a grande vantagem é que eu posso conseguir uma capacidade maior
de fornecimento de corrente para o circuito elétrico. A gente tem que estar ligado quando for associar essas baterias em série, porque, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, tá vendo? Dessa maneira, basta a gente somar. 10 mais 6 mais 2, 18 volts eu estou fornecendo para o circuito. Porém, se você ligar uma dessas pilhas de maneira invertida, vamos observar quem está invertido aqui, ó. Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Na verdade, quem está do contra é essa primeira de 4 volts aqui. Quando isso acontecer, como ela está em oposição às outras duas, a gente vai acabar subtraindo a influência dessa bateria. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter 3 mais 9, 12, menos 4 volts, porque ela está ligada ao contrário, né? Então, a gente vai ter um total de 8 volts. Então, quando agrupamos alguns desses resistores, nós fazemos associação entre eles. Essas associações podem ser classificadas em série ou em paralelo. Em série, você vai colocando um resistor na sequência do outro, sem dar a opção de divisão da corrente elétrica. Por exemplo, imagine que a gente liga uma fonte aqui entre esses dois terminais, tá? Liga uma no positivo, liga outra no negativo. A corrente elétrica que sair aqui do positivo, ela vai percorrer um caminho único, ou seja, ela não tem para onde se desviar, ela não tem uma rota alternativa. É semelhante a essa ligação dessas lâmpadazinhas aqui, ó. Perceba, ela só tem um caminho para percorrer. Se ela sai nesse terminal, ela vai ter que passar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Ela não tem opção de caminho para escolher. Essa é uma associação em série. Nesse tipo de associação, existe uma desvantagem, que é, se um desses dispositivos queimam, ou se você retira um deles, você acaba abrindo o circuito. Ou abrindo o circuito, não vai ter passagem de corrente elétrica. Ah, professor, e se eu abrir esse último, a corrente elétrica vai passar até o terceiro? Não, gente. Para que a corrente elétrica passe, ela tem que perceber a presença de uma diferença de potencial. Se essa última estiver aberta, por exemplo, ela não vai sentir diferença de potencial desse outro terminal aqui. Então, você vai cessar a corrente no circuito. O que acontece nesse tipo de associação? As tensões em cada resistor, ela vai ser dividida. Por exemplo, se eu lanço, eu tenho 4 resistores, se eu lanço 10 volts para esse circuito. Então, esse aqui vai consumir 2,5, desde que eles sejam iguais, tá? 2,5, 2,5, 2,5, totalizando os 10 volts. Aqui eu utilizei U, mas nos outros slides eu estou utilizando V para a diferença de potencial, tá? Para tensão, tá bom, pessoal? O ou V vai depender da literatura utilizada. Então, o somatório das três vai dar a tensão total da sua fonte. É associação em série. Vamos passar. Na associação em paralelo, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, caminhos alternativos para a corrente elétrica poder passar. Então, sai a corrente da fonte, aqui do positivo da fonte. Eu que estou dizendo que é o positivo, tá? Poderia dizer que era o B também. É convenção, tá bom, pessoal? Então, a corrente vai sair aqui de A. Quando ela chegar nesse ponto, a gente chama ele de um nó. Um nó é o ponto dessa divisão, né, da corrente elétrica. Uma parte vai por cima, outra parte vai pelo meio, outra parte vai por baixo. Tá? A gente vai dizer que esses 3 resistores estão ligados a uma mesma diferença de potencial, porque vejam bem, os 3 estão conectados diretamente no positivo, tá vendo? E os 3 terminais de saída deles estão ligados diretamente no negativo. Então, eles estão a uma mesma diferença de potencial. Beleza? Nesse tipo de situação, o que nós temos? As correntes divididas. Nesse caso, a corrente total vai ser igual ao somatório de I1 mais I2 mais I3. O que isso vai significar para a gente? Que a resistência equivalente vai ser dada por essa equação.
1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fica atento quando resolver isso, porque você vai ter que tirar MMC, né? Já sabe disso, né? Tem uma forma alternativa para a gente poder calcular essa resistência equivalente, que ela é utilizada de 2 em 2 resistores. Então, eu posso muito bem fazer o produto de 2 resistores e dividir pela soma deles mesmos. Tá? Então, se eu tenho 3 resistores aqui, eu pego o 1 e o 2, descubro a resistência equivalente fazendo o produto dividido pela soma, e aí o resultado eu faço agora com R3. O produto do resultado de R1 e R2 com R3 dividido pela soma dos dois. Se fizer o produto dos três pela soma dos três, vai dar errado. Nem tenta fazer, ela só vale para 2 resistores. Outra coisa que pode fazer a gente ganhar tempo na resolução desses circuitos é quando eu tenho 3 resistores iguais. Então, digamos que os 3 valham 30 ohms. Se os 3 valem 30 ohms, você pode fazer o seguinte, ó, a resistência equivalente vai ser igual à resistência deles, que é 30, dividido pela quantidade de resistores iguais que eu tenho, que são 3. Então, 30 sobre 3 vai fornecer para a gente uma equivalência de 10 ohms. A gente pode ter também associação mista, né? Que é você juntar situações em série com situações em paralelo no mesmo circuito. Olha só como é que vai funcionar essa resolução. Aqui foi dado o nosso circuito maior, tá vendo? Você tem um resistor de 5, aí vem aqui, ó, tem uma associação em paralelo, e aí dessa associação em paralelo você tem 2 em série, um de 7 e um de 5 em série, e esse daqui está em paralelo com esse de 4, e olha outro em paralelo, 3 e 6. O que a gente vai fazer para resolver esse circuito? Vamos resolver as partes mais simples e mais claras primeiro. Vamos ver todo mundo que está em série. Primeiramente, ó, em série está o de 7 e o de 5. A mesma corrente vai passar pelo de 7 e vai passar pelo de 5. Então, 7 mais 5 dá 12. Eles vão funcionar como só um de 12. Ah, professor, eu estou vendo aí, esse de baixo vai virar 6, mas como é que ele vira 6? Observa o seguinte, esse de 4 está em série com o resultado desses dois em paralelo, tá vendo? O de 3 e o de 6. Se você fizer a continha, o de 3 e o de 6 em paralelo, o produto pela soma, 3 vezes 6 dá 18. A soma de 3 mais 6 dá 9. Então, 18 dividido por 9 vai dar quanto? 2, né, pessoal? Deu 2, pronto. Esse aqui vai virar um de 2, que está em série com esse de 4. Vai formar para a gente um total de 6. Agora sobrou para a gente, ó, esse de 5, que está em série com essa associação em paralelo aqui. 12 vezes 6, 72. 72 dividido por 12 mais 6, né? Dá 18. Então, 72 por 18 vai dar 4. O que vai sobrar para a gente? Um de 5 em série com um de 4, que vai dar um total de 9 ohms. Beleza? Vamos começar a resolver alguns exercícios, primeiros mais simples, né, para a gente poder testar os nossos conhecimentos. A gente vai ver muito isso aqui, ó, gente, ó, muitas situações que você tem que partir do significado real e fazer uma representação, né? Aqui eu tenho a representação da lâmpada, que muitas vezes ela é representada por uma resistência. Aqui nós temos uma chave para ligar o circuito ou para desligar. E aqui nós temos um gerador, que seria a nossa bateria. Bom, vamos lá. Para a questão 4. Determine a resistência total do circuito em série abaixo e calcule a corrente fornecida pela fonte e determine as tensões em cada resistor. Então, aqui nós temos, ó, uma fonte de 20 volts, ela está fornecendo uma corrente para o circuito, essa corrente está passando por R1 de 2 ohms, R2 de 1 ohm, R3 de 5 ohms. Beleza? Vamos responder. A questão está querendo saber quanto de tensão que vai estar em cada um desses resistores. A gente tem que lembrar que, como a associação é em série, a soma das tensões em cada um dos resistores tem que dar
os 20 volts, já que não há queda de tensão na própria fonte, né? Não há resistência interna. Como a informação que nós temos aqui é apenas a tensão total, para que a gente descubra a corrente que está passando em cada um dos resistores, nós precisamos encontrar a resistência equivalente, ou a resistência total. Como está tudo em série, a gente sabe que o correto é somar as três. 2 mais 1 mais 5, a resistência equivalente é de 8 ohms. Encontrada a resistência equivalente, vamos agora achar a nossa corrente elétrica. Da primeira lei de Ohm, a gente sabe, isolando o I, que I é igual a V sobre R. Se eu tenho V total, eu tenho que colocar o R total. Associação em série, gente. Bom, o V foi dado 20, o R 8, nós calculamos, né? 20 dividido por 8, 2,5. Então, nós temos 2,5 amperes passando no primeiro, no segundo e no terceiro resistor. Então, para a gente calcular a queda de tensão em cada um dos resistores, a gente vai calcular agora V1, V2 e V3. Lembra que esse V é o V total, onde o nosso V1 é R1 vezes I. Observe que no I eu não coloquei o 1 aqui, tá vendo? Nem o 2 e nem o 3 nessa. Mas por que, Mohamed? Porque a corrente vai ter o mesmo valor para os três. Perceba que a corrente não tem caminho, né, para se desviar. Ela só tem um caminho para fazer. Então, V1 é R1 sobre 1, 2 vezes 2,5 dá 5. V2 vai ser R2 sobre I, olha só, R2, 1 vezes I, encontrado, 2,5, né? E V3 é R3 vezes I. Opa, R3 é 5 e o I é o mesmo que nós encontramos, 12,5. Se nós somarmos as três quedas de tensões, vai dar exatamente 20 volts. O exemplo 5 fala o seguinte: dado o circuito abaixo, determine a resistência equivalente e a intensidade da corrente elétrica que passa por ele. Galera, essa é a questão mais fácil das três, talvez. Bom, o que nós temos? Um circuito com associação mista, ou seja, eu tenho uma associação de dois em paralelo, mas esses dois, né, juntos, se transformarão em um resistor associado em série com esse de 2. Beleza? Vamos lá. Associação em paralelo de dois resistores iguais. Opa, o que a gente faz? A resistência equivalente é 2 dividido por 2, que vai dar 1 ohm. Esses dois de 2 associados virou 1. Agora nós temos um de 2 ohms em série com outro unitário. 2 mais 1, 3. Beleza. Se essa fonte aqui foi dada e ela vale 12 volts, o que a gente faz? Então, a corrente é a tensão dividido pela resistência. Corrente é 12 sobre 3, que é igual a 4 amperes a resistência do nosso circuito. Tranquilo, pessoal? Vamos para o último exemplo. Considere o circuito abaixo, alimentado por uma bateria de 1,2 volt. Quando a chave C está aberta, a corrente no amperímetro A vale 30 miliamperes. O valor do resistor X não é conhecido. Determine o valor da corrente em miliamperes que atravessa o amperímetro quando a chave está fechada. Como essa quinta questão está querendo descobrir a corrente, né, que vai estar sendo medida pelo amperímetro aqui, quando essa chave C estiver fechada, primeiramente nós precisamos descobrir qual é o valor dessa resistência. E veja, para que a gente possa contornar essa questão, ela forneceu para a gente o valor da corrente nesse trecho quando essa chave está aberta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir o valor dessa resistência, né, com a chave aberta, porque o valor dela vai ser o mesmo, tanto com a chave aberta como com a chave fechada, né? O valor dela só vai depender das propriedades do resistor. Estamos trabalhando com resistores ômicos, beleza? Então, vou redesenhar o circuito esquecendo desse trecho daqui. Já que está aberta, não passa corrente por aqui, né, gente? A corrente vai procurar esse caminho de cá, beleza? Então, vamos redesenhar esse circuito esquecendo essa segunda parte.
Bom, tá aqui o nosso desenho, beleza? Uma fonte de 1,2 volts, um resistor de 20, um X que a gente não sabe qual que é, e a questão forneceu para a gente o valor dessa corrente de 30 miliamperes. Primeira coisa que você tem que lembrar é que esse 30 miliamperes é 30 vezes 10 a menos 3, tá bom? Então vamos lá. Da primeira lei de Ohm, nós sabemos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, beleza? Então, se eu isolo a resistência, eu tenho que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Verifique que quando a gente esquece essa parte, ó, a resistência de 20 e a resistência X, elas estão em série, só tem um caminho para a corrente percorrer. Então, a resistência equivalente dessa associação em série é 20 mais X. Então, eu vou pegar essa resistência equivalente e substituir aqui, ou seja, eu tenho a resistência total. Se eu tenho a resistência total, eu preciso substituir no lugar do V a tensão total, que é a tensão de 1,2 volts, beleza? Vamos lá, o que mais nós temos? Nós também temos a corrente de 30 miliamperes, de 30 vezes 10 a menos 3. Então, vamos substituir aqui e verificar como é que vai ficar a nossa continha, ó. 20 mais x, que era o R, igual a 1,2 sobre 30 vezes 10 a menos 3. Galera, aqui agora é só trabalhar com isolando a variável x, né? Vamos passar essa para lá, subtraindo, e vamos dividir 1,2 por 30 vezes 10 a menos 3. Bom, dividindo esse número daqui, vai dar 40, né? 1,2 por 30 vai dar 0,04, né? E esse 10 a menos 3 sobe como positivo. 10 elevado a 3 positivo. Então, 40. 40, passou o 20 para o outro lado, negativo. Então, 40 menos 20, vamos descobrir que essa resistência ela vale 20 ohms. Bom, descoberto isso, agora nós vamos fechar a chave para poder encontrar a nova corrente que vai passar pelo amperímetro, que é a corrente quando você tem esses 3 resistores em paralelo. Agora, resolvendo o circuito que está em paralelo, já que nós fechamos, né, essa chave, agora nós temos corrente nesse trecho do circuito, ó, olha a representação dele. A corrente agora passa por aqui tudo, ó, em todos esses ramos. O que acontece, pessoal? Eu observo que eu tenho 3 resistências ligadas em paralelo. E detalhe, as 3 resistências possuem o mesmo valor. Sendo assim, a resistência equivalente das 3 vai ser o quê? O valor delas, que é 20, dividido pela quantidade de resistências iguais que eu tenho, que são 3. Ou seja, 20 sobre 3 ohms. Essa é a resistência equivalente do nosso circuito. Beleza? Agora, juntando esses dois, pessoal, eu vou redesenhar o circuito e mostrar para vocês, ó, como é que vai ficar a cara dele. Olha só o que nós tínhamos antes. Tínhamos isso daqui, né? Agora, depois que nós juntamos as 3 resistências, nós ficamos com um resistor de 20 associado com esse equivalente aqui, ó, a 20 sobre 3 ohms. Resultado, associação em série, basta que a gente some as duas. O que eu fiz aqui, gente? Tirei o MMC de 1 e 3, né? E o resultado deu 80 sobre 3 ohms. Eu gostaria de dar uma dica para vocês que eu não dividi para a gente acabar não caindo num número irracional. Beleza, gente? Quando você dividir 20 sobre 3, pode cair 0,666, enfim. E na hora que você vai fazer a conta, você acaba perdendo, né? Então, deu 80 sobre 3. Bom, como V é igual a R vezes I, como é que eu calculo a corrente que vai passar no amperímetro, né? Que está aqui, né, pessoal? Eu não desenhei nessa figura agora, coloquei ele aqui. Bom, só fazer a divisão, ó. 1 sobre 2 dividido por 80 sobre 3, que vai dar 0,045 amperes ou 450 miliamperes. Beleza? Viu como é tranquilo? Bom, é isso, pessoal.
No próximo vídeo, vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, que serão bem úteis para a resolução dos circuitos elétricos, ok? Clica no próximo vídeo e vamos aprender um pouco mais. Até lá!